Vamos lá, o Internacional perde para o Bahia, um jogo cheio de problemas no elenco, a gente pode dizer assim. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Inter de Ivan, Vitão, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel, Thiago Maia, Luiz Otávio, Alan Benítez, Bernabei, Bruno Gomes, Vitinho e Borré. É importante lembrar que o Inter tem alguns desfalques por lesão, por exemplo, Alan Rodrigues, o Inter também tem ali o Carboneiro suspenso, né? Então o Internacional já vem de alguns desfalques. Com o que tinha o Ramon Dias, ele montou esse time. Eu acho até que não tem problema de escalação hoje, eu acho até que não tem problema de escalação, né? Eu acho até que não tem problema no que montou o Ramon Dias. Eu acho até que aquilo que o Ramon Dias fez hoje foi até mudanças que ele viu que precisavam ser feitas. Não dá pra dizer que o Ramon Dias tipo, não quis mudar, que o Ramon Dias não quis fazer nada, não. Até acho que foi interessante isso. O Inter tem os 10, 15. Os 15 primeiros minutos do primeiro tempo e os 10 primeiros minutos do segundo tempo. Muito bons. Depois daquilo ali, o Inter não fez mais nada. O Inter tem 10 minutos do primeiro tempo que o Inter começa bem, começa apresentando um futebol legal, começa apresentando uma marcação muito boa, começa apresentando jogadas bem criadas ali entre o Vitinho, o Luiz Otávio, né, o Bruno Gomes, que foi assim um acréscimo muito bom no meio-campo do Inter. Então, com o Bruno Gomes liderando ali o meio-campo, que foi um super acréscimo para o meio-campo do Inter, com o Vitinho, o Inter consegue criar algumas jogadas, consegue fazer alguns lançamentos, consegue atacar e assim, marcar em cima do Bahia e começar melhor o jogo do que o Bahia. Uma postura melhor do Inter nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. No começo do segundo tempo, o Inter até volta também bem do intervalo. Mas a mesma coisa que acontece nos dois tempos é que o Inter acaba... Tá, o Inter gasta ali as suas armas, a sua energia, perde os gols, começa bem, tem dificuldades no ataque, perde os gols, e aí depois dos 15 do primeiro tempo só dá Bahia. O primeiro tempo termina só dando Bahia. O Bahia começa a aparecer no jogo, o Bahia começa a gostar do jogo, o Rogério Ceni lê onde que ele tem que atacar o Inter, que é pelos lados, que é a maior problema do Inter, é pelos lados, é na questão dos nossos alas barra laterais, que defensivamente não vão bem. E aí o Bahia termina, olha, atacando muito o Inter, indo muito para cima do Inter no primeiro tempo. O gol parecia ser questão de minuto, perdeu alguns gols feitos do Bahia. E aí no final do primeiro tempo tem um erro muito forte do Bernabei. Assim, é um erro desnecessário. É um erro, cara, tu não faz isso em escolinha. Em escolinha tu é ensinado a não fazer isso. Na base tem que ser ensinado a não fazer isso. O Bernabei vai lá e simplesmente empurra o cara do Bahia. Cara, o braço do Bernabei tá longe do jogador do Bahia. E o Bernabei vai lá e empurra ele. Ele cai e é um pênalti muito bem marcado. E 1-0 pro Bahia ali nesse gol de pênalti. No segundo tempo o Inter até começa a querer ali alguma coisa nos primeiros minutos, mas depois o Inter inexiste na partida. Acho que o Ramon Dias até faz algumas mexidas muito boas. Ele tira os laterais, ele tira o Bernabei, tira o Alan Benítez, ele desce o Bruno Gomes, que ajeita essa questão defensiva, ele tira o Bernabei pelo Alisson, que é um caso à parte que a gente pode falar aqui. Mas aí depois disso foi mais um treino de ataque do Bahia, que em alguns momentos atacava, ia para cima do Inter, perdeu gols. O Ivan fez algumas defesas muito boas pro Inter hoje, que livrou o Inter de tomar o segundo, o terceiro gol. Em alguns recortes da partida, o Bahia nem estava atacando tanto assim ou entrando na área do Inter, só ficava trocando passes mesmo. A questão é que não tinha um Inter para contra-atacar, o Inter inexistiu no ataque. O Inter não ataca, o Inter não consegue atacar, o Inter não é bom adversário, não levou perigo pro Bahia no segundo tempo. Até porque eu acho que a substituição que o Ramon Dias também faz, ele tira o Vitinho pelo Raikkonen do que o Borré. E o Borré não é um bom jogador pro Inter. O Borré não joga nada, o Borré não tem jogado nada, tá? Então pra mim é isso. Eu acho que o Inter começa com uma postura boa, tem primeiros 10, 15 minutos do primeiro tempo bons, mas depois se perde. Se perde porque não é um bom time. Se perde porque não tem essa capacidade física, essa capacidade que o Bahia, por exemplo, tem. Não consegue fazer 90 minutos bons, não consegue fazer uma partida boa, não consegue ter individualidades ali. Aí depois só deu Bahia até o final do primeiro tempo. Cabe aqui então Aguirre, Bernabei,
muito maus, tá? O Aguirre, Aguirre não, perdão, o Alain Benítez. O Alain Benítez e o Bernabei, muito maus, tá? O Alain Benítez não mostrou o que veio no Inter, não aproveita as oportunidades, uma má partida do Alain Benítez, defendendo muito mal, as suas tentativas também não foram boas, hoje não foi uma boa partida do Alain Benítez, jogou muito mal. O Bernabei, às vezes eu acho que ele tinha que ser ponta, às vezes eu acho que ele tinha que ser um ponta, e não lateral. Por que ele vem pro Inter como lateral? Ele não defende. Ele não defende bem. Ele não sabe defender. O pênalti que ele fez hoje é de alguém que não sabe o que está fazendo ali. Ele parecia um jogador improvisado na zaga do Inter. O Bernabei tá muito mal. O Bernabei hoje faz mais uma, como na temporada, uma partida muito ruim, muito fraca. Então o Bernabei hoje é esse ponto que deixa a desejar. Talvez o Inter diminuiu suas chances de buscar o empate também por causa desse erro do Bernabei. Pode ter custado um empate, pode ter custado 3 pontos, entendeu? E esse erro do Bernabei é aquele erro que é ensinado desde da formação do jogador a não se cometer. E hoje foi mais uma partida em uma temporada muito ruim do Bernabei. A gente falava que o Inter tinha que comprar o Bernabei porque ele fez um ano passado muito bom. Mas esse ano, que partidas que o Bernabei jogou bem? Dá pra contar nos dedos. Se é que teve. Entendeu? O meio-campo do Inter. Cara, o Bruno Gomes, olha, é um baita jogador, hein? O Bruno Gomes é um baita jogador. Quando esteve no meio-campo foi muito bem. No segundo tempo, quando o Ramon Dias traz ele pra lateral, ele vai muito bem também. E é isso. Hoje o Vitinho não tinha companhia, porque o Borré, né, o Borré não faz nada. Então o ataque do Inter é muito ineficiente. O ataque do Inter é muito ineficiente. Tá? O Inter talvez também não teve muito mais chances de empatar, porque quando teve o seu momento organizado no jogo para atacar, é um ataque insuficiente. Se fosse um ataque bom, um ataque suficiente, um ataque de qualidade, talvez o Inter poderia ter aberto o placar ali nos primeiros minutos de jogo, quando estava bem na partida. Como o ataque do Inter é insuficiente, passa o tempo, aí o Bahia entra no jogo, e aí só dá Bahia. E o Inter perdeu a chance quando tinha de fazer. E no segundo tempo, não conseguiu corresponder ao Bahia. Aí o Bahia só fica trocando passes e tentando algumas coisas contra o Inter que estava todo fechado. Tem um jogador a menos, a gente vai falar sobre isso, mas de qualquer forma, quando o Ramon Dias tira o Vitinho em vez do Borré, né, é um ataque ineficiente que o Inter tem. O Inter se organiza no segundo tempo bem defensivamente, mas o ataque inexiste. O Inter não tem ataque, tá? E isso deixou 1-0 até confortável para o Bahia, que controlou o jogo e confirmou ali a sua vitória. Alisson. Eu acho que é uma ideia muito boa do Ramon Dias de colocar o guri da base. Eu sei que a base do Inter não é boa, a base do Inter não tem uma estrutura, um preparo, uma ideia. Muito pelo contrário, a base do Inter é muito mal administrada pela direção. A base do Inter tem passado aí goleadas nas Copas que tem jogado. Mas eu sou, e aí não é só sobre Inter, muito a favor de que os clubes cuidem da sua base e de que os clubes tenham opções da base sim para entrar. Eu sei que base no Brasil e base na Europa é totalmente diferente. A base no Brasil, normalmente o cara é vendido depois de um tempo e vira um ativo do clube. Mas independente se ele vai ser vendido ou não, eu acho que tem que ter espaço para o gurizada da base. E hoje o Ramon Dias faz uma coisa que é corajosa e que é correta. Ele coloca o Alisson e que jogou bem. E que entrou bem. Eu acho que ele não pode ser descartado, ele não tem que perder oportunidades no Inter. Ele faz um erro de guri, né? Ele tem 17 anos, ele é mais novo que eu. Ele tem 17 anos, né? Mais novo que eu, né? Pra ter uma ideia de como ele é guri, né? De como ele é inexperiente. E isso vai acontecer. O que não pode é acabar com o guri. Errou, isso compromete o Inter também no segundo tempo, numa reta final, e aí fica mais difícil de querer pensar em qualquer empate, porque já está em 25 minutos do segundo tempo. Mas acho que foi uma boa ideia ali do Ramon Dias. Aí depois ele bota o Bruno Henrique, que é muito ruim, e enfim, aí o Clayton Sampaio, aí era só segurar aquele 1-0 pro Bahia. Segurar, não tomar mais, no caso, né? A gente já imaginava que não era jogo pro Inter ganhar. O Inter... Bom, o Bahia tá muito melhor que o Inter. A gente já imaginava que era jogo que o Inter provavelmente não ganharia. O empate seria um resultado muito bom pro Inter. Mas o Inter até que começou bem. E aí vai a minha preocupação. Até quando vai bem, perde, e daqui um pouco fica tarde demais, esse é o meu medo. Mas eu acho que o Inter também mereceu perder pelos seus erros individuais e por não ter um ataque.
contra um Bahia que entrou no jogo, jogou bem, marcou, além do gol que marcou, atacou muito. Acho que só o segundo tempo o Bahia fica mais abaixo, mas também ainda assim tem o controle do jogo. Então acho que não foi injusto o resultado, até pelas falhas individuais do Bernabé, do Inter, e para um ataque inexistente quando tu tem ali o Borré. Hoje o Carboneiro fez muita falta, tá bom? E aí, pra tabela, o que me preocupa é isso, né? O Inter não dá muita perspectiva. É um Inter que a nossa esperança tá na volta do Carboneiro. É um Inter que tem que jogar aí pela sua sobrevivência, porque o Inter tá a 4 pontos do Z4, e aí tu tem Vitória e Santos com 31. O Vitória, que é o último do Z4, e o Santos, que é o primeiro fora, tem 31. São dois times desesperados. O Vitória tem a chance do Vitória ficar na Série A e não cair. E o Santos vai estar desesperado porque qualquer passo em falso agora do Santos, o Santos entra pro Z4. Tu tem ali o Atlético Mineiro com 33. Deixa eu ver quem o Atlético Mineiro pega. Só que o Santos ainda tem a sequência do Santos. Ela é mais difícil que a do Inter, porque o Santos ainda tem Flamengo e Palmeiras no seu calendário. E aí a tendência é que sejam dois jogos que o Santos não vai ganhar, né? O Atlético Mineiro, na sua próxima rodada, o time do Galo pega o Ceará em casa. Eu acho que é jogo que eles... Porque o Ceará tá com o mesmo número de pontos do Inter, com 35 pontos. O Santos, na próxima rodada, pega o Botafogo fora. Botafogo que também não vem bem. Só que aí depois o Santos tem o Fortaleza, que daí é jogo que a tendência é que o Santos ganhe. Mas daí em uma sequência, dia 6 de novembro e dia 9, o Santos vai pegar Palmeiras, Flamengo, né? Aí depois ainda pega o Palmeiras de novo, creio que seja aqui jogo atrasado, né? Então assim, ele pega o Mirassol. Cara, o Santos tem uma... E Inter. O Santos pode chegar contra o Inter com umas 3 derrotas, tá? O lado bom aqui pro Inter é que o Santos tá também muito mal. Eu acho que vai ficar aí entre Inter e Santos nessa última vaga. Inter, Santos e Atlético nessa última vaga, que o Vitória vai tentar se escapar. Tá? Mas eu acho até que, repito, os clubes demais não estarem bem, acho que o Inter consegue se escapar esse ano. Mas a perspectiva é essa. E aí me preocupa que até quando tem algumas coisas interessantes, o time, por erro de fulano, por erro de ciclano, de um elenco que a gente fala que é ruim, o Internacional perde. Agora o jogo contra o Fluminense, pra mim, é um jogo bem difícil também. Eu acho que também é um jogo bem difícil. Aí depois é contra o Galo, que é um jogo direto dessa parte da tabela ali. O jogo contra o Fluminense vai ser um jogo chato, difícil, fora. Empate é bom resultado? Olhando pelo que o Inter joga, sim. Mas olhando porque perdeu hoje, já não. Entendeu? Era bom ganhar. Era bom tentar voltar a ganhar. Tá bom? Valeu.